obrigado pela organização de novo, tá, por esse convite. A AdaptWorks está sempre participando aqui do Agile Valley e é uma alegria muito grande ver o crescimento e ver a alegria desse pessoal aqui fazendo Agile aqui na região, beleza, galera? Então, muito obrigado mais uma vez e parabéns pelo convite de novo, pela garra aí de estar organizando esse convite. Bom, meu nome é Manuel, eu trabalho na AdaptWorks e falarei aqui para vocês uma extensão do conteúdo apresentado pelo André, tá? Essa abordagem de Team Growing, na verdade, ela é baseada, obviamente, na própria abordagem de Management Trio que o André acabou de apresentar aqui para vocês. Então, tem muita coisa aqui que tem uma inspiração forte nas ideias lá de Management Trio. Outra coisa, essa palestra normalmente faço junto com o Rafael Nascimento, que é um camarada meu, um brother meu lá do Rio de Janeiro, e nós compilamos essa abordagem em conjunto. Tá? Então, tanto o Rafael quanto eu pegamos nossas experiências em times, né? Tanto dores e prazeres, lidando com liderança de times, coordenação de times, fazendo a fomentação da performance de times, e compilamos sobre essa alcunha de Team Growing. Ok, galera? E a ideia aqui é exatamente explicar para vocês o que é Team Growing, por que a gente está chamando dessa maneira essencialmente. Beleza? Bom, a primeira grande pergunta, pessoal, que eu quero fazer para vocês é a seguinte. Eu quero ouvi-los. Tá? O que é um time, na opinião de vocês? Hernalinho no gol. Boa, grande. Yoshimando como sempre. Um grupo de pessoas para ter um resultado. Essa é uma definição clássica de times, tá ok, galera? E ela não está errada, tá? Só que a gente vai ver aqui durante a palestra que ela está míope. Falta ainda uma outra definição, tá? Um complemento para essa definição sobre ter objetivo compartilhado, tá ok, galera? E a grande questão que a gente precisa entender aqui é realmente aquilo que você trabalha hoje, de fato, é um time? Você parado para pensar? Se é um time realmente. Bom, esse modelinho aqui chama-se modelo de Katzenbach. Ele aborda exatamente a seguinte ideia. Tipo assim, vamos reunir um grupo de pessoas para desenvolver determinado trabalho. Isso não necessariamente é um time ainda, galera. Tá ok? Tá? Observem que nós podemos ter aqui um grupo de trabalho e existe todo um caminho a ser trilhado até nós, de fato, atuarmos como um time real para aí sim nós ganharmos a performance. Tá? Então, observe. Junta os malucos aqui, vamos trabalhar tudo junto aqui para atingir esse resultado. Não necessariamente você formou um time ainda. Tá bom, galera? A gente vai entender aqui o porquê que existe esse gap, esse vale aqui entre o grupo de trabalho, passando por um pseudo-time. Observem bem. Depois, nós temos o potencial time, né? Tipo assim, a galera está começando a entrar naquele clima de, ok, vamos ser um time, até que realmente somos um time, para nós começarmos a ganhar a performance, tá ok, galera? Alguém já viu mais ou menos esse cenário aqui na prática, galera? Nas empresas de vocês? Está. Atuar como um grupo de trabalho pensando que é um time. Isso é comum para vocês? Legal, legal. E de fato, galera, e o grande ponto é que, assim, hoje, muitas organizações, elas têm problemas na dinâmica e na performance, e obviamente nos resultados daquele time, porque não compreendem isso daqui, galera. Não compreendem que, no fundo, ainda não é um time, é um grupo de trabalho. Então não dá para cobrar as coisas como se fosse um time. Tá ok, galera? Bom, vamos lá. Avançando aqui um pouquinho. Aqui tem algumas diferenças, tá? Do que é um grupo de trabalho e o que é um time realmente. Algumas são bem sutis, outras bem interessantes, tá ok, galera? Mas observe algumas coisas, algumas peculiaridades aqui, ó. Curiosamente, se eu tenho um papel eu tenho uma liderança clara, né, eu consigo identificar claramente quem é o líder desse time, não necessariamente eu tenho um time. Eu tenho o quê?
tem um grupo de trabalho. Quando tem um time, realmente, a coisa, existe um certo overlapping, digamos assim, entre esses papéis. Você não consegue identificar claramente quem de fato é o time, porque provavelmente pratica-se muito a liderança situacional, por exemplo. Tá? Outro aspecto. Um grupo de trabalho, curiosamente, galera, ele é menos complicado que um time. Então, curiosamente, ele tende a ser mais eficiente que um time. Sabiam disso? Tá? Por quê? Porque cada indivíduo aqui está trabalhando separadamente, né? Tem ali suas metas, seus objetivos, tá? E eles conseguem dar vazão a esse ciclo de trabalho individual aqui. Inclusive, as coisas, como ocorrem com mais eficiência, por exemplo, as reuniões de grupo de trabalho, elas podem ser extremamente produtivas, porque rapidamente eles chegam numa conclusão. Já um time, a coisa um buraco um pouco mais embaixo. Ok, galera? Você provavelmente vai conflitar mais, você vai entrar mais em discordâncias ali durante o trabalho daquele time. Tá? Então, vai aqui mais uma pergunta para vocês. Vocês realmente querem montar um time na sua organização? Vocês precisam de um time? Essa pergunta é muito crucial, galera, porque é o seguinte. Quantos aqui já tentaram ou vão tentar usar Scrum ou algo parecido com Scrum? Legal, legal. Muita gente falha ao tentar usar Scrum, galera, porque exatamente não compreende essa dinâmica do time aqui. Tá? E, na verdade, o time acaba não funcionando bem e aí acaba culpando o Scrum, quando, na verdade, tem um problema na dinâmica do time, essencialmente. Ok? Então, observa, compreender um pouco essas diferenças aqui vai ser fundamental para a gente, de fato, entender o que é um time. Outro aspecto aqui importante, que depois eu volto a falar de novo aqui para vocês, tá? Cadê? Aqui. Essas duas linhas aqui, essas duas primeiras aqui. Num grupo de trabalho, tá? O resultado, entenda dessa maneira, ele é computado individualmente. Tá? Eu tenho a minha parte, eu vou me preocupar só em fazer essa minha parte, e se eu não preciso me preocupar com a parte do outro camarada do time. Beleza? Já num time, o que realmente é um time? O resultado, ele é computado mutuamente, ele é computado coletivamente. Tá? Vamos fazer uma brincadeira aqui rapidamente, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar você aqui da ponta. Pode ser? Teu nome? Fernando. E você, aqui do canto? Você, camisa... sei lá, vermelha, sei lá. Qual é o seu nome? Andy. Andy. Legal. Fernando e Andy não se conhecem, não trabalham juntos, nunca se viram antes, não, né? Legal. Imagina o seguinte. Hoje, ao final do dia, saca só. Vou passar uma prova para vocês, beleza? Sobre todo o conteúdo do evento. Tá? Aí você vai ganhar um certificado. Um certificado de agilista fodártico aqui do Vale. Beleza? Essa prova vai ter 60 questões. Combinado? Tá? Então, você passa se você tirar uma boa nota nessa prova. Só que aí, eu pergunto para você aqui, Fernando. Você está preocupado se o Andy, nesse momento, ele está aprendendo alguma coisa aqui na minha palestra? Se por acaso, porventura, ele levar bomba na prova, ele tirar 0 na prova, você vai ficar sem beber hoje por causa do Andy? Não, né? Cara sincero, é isso aí. Agora vamos mudar um pouquinho aqui a situação, tá ok? A prova vai continuar existindo, vão continuar sendo 60 questões, beleza? Só que se alguém aqui dessa sala errar 2 questões, todo mundo se fode. Ninguém ganha o certificado. Pergunto pra você agora, você está preocupado se ele está aprendendo alguma coisa? Opa, aleluia! Eu converti ele agora para uma pessoa melhor. Observem aqui, galera. Um ponto essencial. A gente fez uma mudança aqui no ambiente, né? Para que o indivíduo ele se comportasse de uma maneira um pouquinho diferente. Então, observem que o André comentou um pouquinho sobre isso aqui, provavelmente. Tá? A ideia... Por que muitas empresas falham miseravelmente ao rodar um time?
Porque, no fundo, a cultura organizacional, ela cobra individualmente ainda. Ela não estimula que, de fato, você se preocupe, se ele não fizer o trabalho dele bem, todo mundo se ferra aqui. Perfeito, exatamente. É todo um ecossistema que influencia essa questão, digamos, mais individual, né, da dinâmica de um time. Beleza? Ok, galera? Então, entendam bem essas diferenças aqui, resumindo essa brincadeira que eu fiz com vocês aí. Ok? Bom, vamos lá, avançando. E aí entra a famosa performance, né, galera? Na opinião dos senhores, meus caros amigos, o que é a performance? E principalmente, o que mostra para você que esse time está tendo performance e esse time não está tendo performance? Como é que você descobre isso? Resultado, legal. O que mais? Qualidade, tempo. Bom, performance é um assunto bem rico, tá ok, galera? Dá para você fazer uma palestra só sobre performance, por exemplo, e discutir diferentes dimensões sobre esse assunto, tá? Mas, via de regra, uma visão bem minha, tá? De resumir a performance da seguinte maneira. Nossa capacidade de gerar resultados com o menor impacto possível, tá? E quando a gente está falando de dinamismo de times, galera, esse impacto não quer dizer custo, não quer dizer que eu vou fazer mais com menos, de um jeito mais barato. Não é isso, galera, tá? Performance é o seguinte, por exemplo, a galera que está querendo usar Scrum aqui, é você conseguir atingir a meta da tua sprint, né? Atingir essa meta e ainda ter fôlego, ter capacidade emocional ainda para sair com o teu camarada para beber, por exemplo, porque você não está puto com ele. Tá? Então observa. Vamos fazer uma metáfora aqui rapidamente. Quem aqui corre? Corre, faz um Cooperzinho e tal. Tá? Quanto tempo mais ou menos vocês fazem? Em quantos minutos vocês fazem 1 quilômetro? Quem corre? 6? 7? Legal. Eu, por exemplo, o meu 7 pontos. Tá bom, legal, entendi, gente. 7 pontos, tá bom. Eu, por exemplo, eu corro. Eu faço 1 quilômetro em torno. O meu padrão é em torno de 8, 7, mais ou menos. Eu consigo correr 1 quilômetro em 6 minutos. Eu consigo. Acredita, eu consigo. Só que pronto. Pronto. Só que eu não consigo manter por muito tempo esses 6 minutos. Entenderam? Eu corro 1 quilômetro, no segundo quilômetro eu estou morrendo, tudo saindo para fora aqui, os bofos e tal. Por quê? Porque não é sustentável realmente. Então, volta a pergunta. Será que performance é realmente só ligada a resultado? Porque se você ter como significado que performance é só ligada a resultado, eu tenho uma boa performance correndo. Só que eu me mato, eu posso até sofrer um infarto correndo, por exemplo. Transfere esse exemplo para um time. É a mesma coisa. Tá? O time está trabalhando ali, gerando resultado, mas será que o time está bem? Como é que está a relação entre os membros do time? Né? Será que o time, por exemplo, tem saco suficiente ainda depois de passar uma semana de trabalho ainda sair junto para beber, por exemplo? Então começa a investigar isso no teu time, essencialmente. Tá ok? Bom, e aí, muitas organizações acabam utilizando algumas ferramentas para garantir ou para estimular essa construção da performance do time. Por exemplo, quantos aqui já viram práticas de team building ou já participaram de alguma prática de team building? É legal, né? Você vai para um retiro, né? Cachoeira, abraça uma árvore, né? Faz uma atividade de piscina, de rapel e tal. É divertido, é bacana, né? Realmente. Então, assim, isso aqui é uma ferramenta meio que default para as organizações, principalmente o pessoal do RH. Tem alguém de RH aqui? Levanta a mão. Pode bater aí, não tem problema não. Tá? Usam. Tá? E é bom, na verdade, tá ok, galera? Eu falo assim, mas no fundo ele tem uma série de dinâmicas legais em torno de team building. Tá? Só que a grande questão que a gente precisa entender, galera, é a seguinte, é que quando a gente fala de building, ele traz uma metáfora muito forte de construção.
correto? Algo exato. Será que realmente isso é o que a gente está buscando, de fato? A gente consegue construir times? Essa é a grande reflexão também, tá? Então vamos lá, para exercitar um pouquinho isso, olha esse problema aqui, galera. Mesmo remunerando acima da média do mercado e aplicando uma política de bônus, há rotatividade média de 8 meses, correto? Isso é um problema para vocês? Rapidamente, como que você resolveria esse problema? Vamos lá, soluções, quero soluções. Vamos, contratei um monte de consultor aí para quê? Bora, soluções, galera. Melhorar o ambiente de trabalho. Oi? Veja a mesma coisa, melhorar o ambiente de trabalho. O que mais? Tira o bônus. Bacana, legal. Boa, Klaus. Show de bola. O problema é o bônus. Isso aí. Loira pra subir o cafezinho. Tinha que ser, Josh. Legal, show de bola. Bom, observe o seguinte, galera. Guardem bem essas soluções. Por quê? Porque quando a gente tenta criar uma solução para esse problema, a gente espera um efeito meio linear, digamos, né? Vou fazer isso aqui e sistematicamente vai ter tal efeito, beleza? Só que no fundo, pessoal, nós temos um ambiente, digamos assim, que nós podemos chamar de complexo. Ou seja, não consegue prever, ou não consegue entender claramente a relação entre causa e efeito. O André deve ter comentado um pouco com vocês sobre isso, não comentou? Então, exatamente com base nessa complexidade aqui, eu tenho uma triste notícia para vocês, galera. Olha só isso aqui. Para cada problema em um ambiente complexo, sempre tem uma resposta clara, simples e errada. Então, ou seja, qualquer coisa que você tente fazer naquele modelo ali, naquele problema, você já precisa assumir que, por default, você está errado. Você tem que experimentar para descobrir se realmente você está certo. Então, observa. O comportamento humano, então, nem se fala. Né? Porque como é que você consegue prever que colocar o bônus, tirar o bônus, vai ter realmente o efeito que você espera com relação ao comportamento humano? É muito difícil você prever isso daí. Ok, galera? Isso tem a ver com a complexidade, essencialmente. Tá? Então, é por isso que, reconhecendo essa questão complexa que nós vivemos, nós estamos utilizando aqui uma outra metáfora para tratar os times, que é a metáfora do jardineiro. Puta, que viadagem, né? Jardineiro? Como assim? Pera aí. Né? Quer dizer que agora eu vou fazer jardinagem com o meu time? É. Fazendo essa cenoura, então. Tá? Tudo a ver, né? Tudo nesse caminho. Legal. Bom, por que jardinagem, galera? Daí vem a própria ideia do growing, essencialmente. Se você pegar o exemplo de um jardineiro, né? Um jardineiro, quando ele planta uma plantinha, uma semente, ele não consegue determinar exatamente qual vai ser o comportamento da planta. Tipo assim, plantinha agora cresce 90 graus para a esquerda, plantinha agora coloca folha para a direita. Ele não consegue determinar isso. Contudo, aonde que o jardineiro atua? O solo, né? Cria uma proteção, cria de repente uma estufa, uma iluminação artificial. Não é isso, galera? Né? Então o jardineiro normalmente atua no ambiente. Então, a grande proposta do Team Growing também são dinâmicas, são abordagens para você não atuar diretamente só nas pessoas, né, mas sim atuar no ambiente. Aquilo que eu fiz aqui com o Fernando e com o Andy foi o quê? Uma mudança no ambiente. Não atuei diretamente no comportamento dele, tá? Mas eu mudei uma regra do ambiente, uma restrição do ambiente para que ele conseguisse se comportar de um jeito diferente. Beleza, galera? Tá? Então, quando está fazendo growing, está fazendo essencialmente isso, atuando no ambiente, tá? Então, essa metáfora do growing está muito ligada exatamente à própria visão complexa, inclusive, né? Que o time está sempre crescendo, como ele é um elemento vivo, né? Ele não consegue dizer, opa, até aqui nós paramos e acabou, né? Nós construímos, é algo estático. Não, ele é muito vivo, ele é muito dinâmico. A gente vai ver um pouco sobre isso aqui daqui para frente também, tá? Quantos aqui conhecem esse ciclo aqui? Ciclo de Tuckman. Por acaso, curiosidade, alguém sabe o nome real de Tuckman? Procure na internet depois. O nome do Tuckman é Bruce Wayne Tuckman. É sério. Então, agora vocês já sabem quem é o Batman. Tá? É o Tuckman. Beleza, galera? Então, o Tuckman, ele formulou esse modelo aqui, que é um modelo fantástico para representar a dinâmica da construção da performance de um time. Ok, galera? Que é o quê? Form, Storm, Norm e Perform.
todo time, invariavelmente, ele passa por um estágio inicial de formação, depois conflitos, né, tempestade, depois ele começa a normalizar o comportamento para atingir a performance. Imagina isso aqui da seguinte maneira, galera. Formem, início de Big Brother, beleza? Todo mundo feliz lá, bacana e tal, pulando na piscina, somos brother e tal, parará. Peidaram aqui, foda-se que peidaram aqui, não tem problema não e tal, sabe? Tipo, tudo aceita, tudo é válido aqui no Formem, basicamente. Ok, galera? Só que o que acontece? Fala a verdade, galera. Ter um ar limpo é importante pra gente, correto? A gente não consegue tolerar muito tempo alguém peidando no ambiente, correto, galera? Aquilo começa a cobrar a gente. Aí quando começa a cobrar feio realmente, opa, cara, aí você entra no storm. Você, pô, mano, qual é? Tá difícil aqui viver dessa maneira aqui. Né? Vamos tentar descobrir uma maneira. Tipo assim, vamos definir uma regra aqui. Uma regra simples, beleza? Quando tiver todo mundo aqui, ninguém peida, beleza? Tá? Então, ou seja, vamos criar uma norma para tentar estimular que nós consigamos atingir a performance. Beleza? Tá ok? Então, esse ciclo aqui, ele existe, essencialmente. Agora, vou voltar aqui. Qual a pior coisa que pode acontecer aqui nesse ciclo, galera, na opinião de vocês? Oi? Parar o storming tem a ver com storming. Oi? Tem um cumprimento de quê? Tipo assim, eu tô com uma equipe, depois entra uma nova pessoa, por exemplo, e volta pro storming. Sim. Ok, entendi. Várias coisas podem acontecer aqui nesse ciclo, ok, galera? Mas a pior delas, essencialmente, é o seguinte, uma coisa que a gente vai tentar fazer. O Formem, na verdade, galera, ele tem uma harmonia, só que é uma harmonia artificial, ok? A gente busca isso daqui porque a gente não quer entrar em atrito com as pessoas, né? Sabe aquele cara que peida muito? Pois é, você tipo, pô, não sou eu o cara que vou, né, falar desse assunto pro cara, né? Pô, não vou criar uma inimizade logo no início. Acabei de conhecer o cara, pô, sacanagem, né? Então a gente tenta, né, pra manter essa harmonia, a gente vai prolongando, né, essa harmonia artificial. E isso é a pior coisa que pode acontecer, galera, aqui. Tá? Porque no fundo, são esses conflitos que acabam de fato transformando o time. Tá? Então, a gente tem um gap muito grande aqui, galera, que acontece entre o Formem e o Storming. E é exatamente nesse gap que a gente vai começar a trabalhar agora, né? Que é o quê? Tentar entender que ficar muito tempo nesse Forming não é bom, na verdade, ok? E, principalmente, eu gosto de resumir também esse desafio da seguinte maneira. Nós temos dois grandes estágios no time. O primeiro estágio, onde o time está difuso, e o segundo estágio, onde o time teve a fusão, ele está caminhando na mesma direção para atingir aquele resultado ali. Tá? Esse modelinho aqui, galera, na verdade, vamos nos concentrar um pouco aqui. Para quê? Para entender, aqui eu volto depois nesse aspecto, entender um pouco a motivação básica, muitas vezes, do porquê que a gente está em um time e o porquê que a gente quer conflitar, muitas das vezes, dentro daquele time. Tá ok, galera? Isso vem ao encontro daquilo que eu falei mais cedo. Tá? Vocês realmente são um time? Porque se você realmente quer atuar como um time, galera, você precisa enfrentar o conflito. Agora, se você é somente um grupo de trabalho, tá? Talvez você não precise atacar tanto os conflitos assim. Tá? Então, por isso que volta sempre a reflexão de realmente somos um time, ou então realmente precisamos de um time. Tá ok? Bom, mas aí, vamos falar um pouco sobre os 4 elementos difusores, pessoal. E nesses 4 elementos difusores, nós temos algumas características aqui. Primeiro é o seguinte, o que faz o time ter um comportamento difuso? Primeiro ele ter a contabilização individual dos ganhos. Aquilo que eu comentei mais cedo para vocês. Né? Tem muito a ver com a ideia de silos. Né? E essa ideia, muitas vezes, ela é representada no próprio time. Né? Dentro do time você tem silos, pequenos silos também atuando ali dentro. Tá ok? Outro. Baixo QE grupal. Não é isso que estão falando, não. Não é isso que estão imaginando, não. Tá ok? Baixo QE grupal é baixo coeficiente emocional
do grupo. Tá? Isso, galera, tem muito a ver com o seguinte. Isso aqui tem todo um estudo, todo um trabalho feito por uma cientista chamada Vanessa Druska. E isso aqui é uma matéria que foi publicada na Harvard Business Review de 2000 e... não lembro agora o ano, mas... E ele mostra exatamente o impacto, né, que essa inteligência emocional do grupo tem na própria questão de tomar melhores decisões, de colaboração, de eficiência, de confiança e por aí vai. Ok, galera? Então, o que é a inteligência emocional do grupo? Será que o grupo já consegue, por exemplo, ter aquela característica de, eu consigo dar um feedback para alguém sem ter que machucar aquela pessoa? Ou sem me preocupar qual vai ser o impacto, escolher a palavra certa de falar aquelas verdades? Então, observa, isso tem muito a ver com a inteligência emocional daquele grupo, essencialmente. Bom, deixa eu pular um pouquinho. E esse aspecto da inteligência emocional, galera, ele tem a ver com outra ideia de um camarada chamado Patrick Lencioni. Tá? O Patrick Lencioni, ele tem, por exemplo, os 5 desafios ou as 5 disfunções de um grupo. Observe que a primeira disfunção é a falta de confiança. E a segunda disfunção, galera, é o quê? Medo do conflito. Tá? Que tem a ver com inteligência emocional também. Quanto menos inteligência emocional no grupo eu tenho, mais medo de conflito eu tenho. Tá certo, galera? Tem outros desafios, não vai dar tempo de a gente comentar tudo aqui, tá? Mas vocês podem pesquisar depois. Tem um vídeo no blog da AdaptWorks que eu fiz uma explicação de todas essas disfunções aqui. Não vale a pena vocês darem uma olhada depois, tá ok, pessoal? E isso, galera, tem a ver também com a imagem que a gente constrói dos times. Tá? Porque o que é um bom time no nosso imaginário popular? É aquele time que tá todo mundo feliz, todo mundo se dando bem, né? Sabe aquela coisa assim, pare, olhe, ouça, curtindo o ritmo. Pois é. Então a gente cria nessa ilusão, né? De que, todo mundo tem que ser feliz no time, laiá, e vamos embora, vamos pegar a mão um do outro e vamos vencer todos os desafios, tá? Quando, na verdade, galera, um bom time, ele não precisa ter esse melindre, tá? Tipo, de ficar preocupado em, eu não vou dar esse feedback para a pessoa aqui porque a pessoa pode se magoar, tá? Para pensar bem, galera. Os melhores times que você já participou da sua vida. E lembrem-se, por exemplo, você não tinha uma total abertura, uma total confiança para falar assim, pô, meu irmão, que merda é essa que tu tá fazendo, cara? Não acontecia esse tipo de situação? Então, observem bem, galera. O melindre, ele pode ser extremamente prejudicial, na verdade, para a performance do time. Porque, no fundo, você acaba esticando aquela fase do form. Então, o grande resumo que a gente acaba desenvolvendo aqui é o seguinte, pegando a linha lá do fale cedo, né, do startup, conflite o mais cedo possível. Ok, pessoal? Essa que é a grande sacada para você começar a desenvolver essa questão no teu time. Né? Estimular o conflito. Quem trabalha em um time ágil, por exemplo, sabe que se você fosse fazer um gráfico de estresse, né, dentro de um time ágil, você vê que provavelmente o estresse maior está no início do projeto, não no final do projeto. Eu falo o seguinte, se você está tendo estresse no final de um projeto, você não foi ágil nesse projeto. O estresse tem que ser antes. Por quê? Porque a gente antecipou a entrega e antecipou também o quê? Os conflitos. Tá? Deixou os conflitos mais translúcidos. Ok, pessoal? E aí você começa a atuar como de fato um time, digamos, um pouco mais eficiente, um pouco mais maduro, essencialmente. Tá? Bom, um outro aspecto, galera, um fator difusor é o que eu chamo de baixa feedbackabilidade. Falem. Feedbackabilidade. Por exemplo, lembra o lance do peido? Eu comentei? Então, aí você está incomodado com aquele peido, né? Aquele peidante lá. Aí você pensa assim, pô, será que se eu der um toque no fulano, como é que ele vai se comportar com isso? Será que ele vai ficar bravo comigo? O que eu tenho aqui, galera? Eu tenho uma hipótese, eu tenho uma especulação de comportamento, de uma reação dele, correto? Assim em software, assim em ágil, também a gente vai buscar o quê? Validar cedo nossas hipóteses, validar mais cedo possível nossas especulações, inclusive de comportamento. Então, por isso que quando eu falo conflitar o mais cedo possível, tem a ver com a gente aumentar a nossa taxa de feedbackabilidade. Tá? Você realmente descobrir como que o indivíduo vai se comportar se você falar uma determinada situação para ele ali. Você não precisa ter medo das reações das pessoas. Beleza, galera?
Isso, a própria dinâmica PDCA presente nos métodos ágeis, de uma certa maneira, ajuda bastante isso a acontecer. Tá? No Scrum, por exemplo. A retrospectiva está aí para isso. Tá? Eu falo o seguinte, que boa retrospectiva, galera, mas uma retrospectiva de verdade, neguinho sai chorando na retrospectiva. Tá? Por quê? Porque de fato você apontou os problemas, você criou algum ponto de transformação para aquela organização. Beleza? Bom, e o último aspecto é o desequilíbrio coletivo das competências individuais. Isso tem a ver um pouco com a maneira como você organiza, né, ou como o time se organiza para desenvolver a questão, por exemplo, de multidisciplinaridade. Né? O time ele não consegue, muitas vezes, gerar um resultado legal porque ele depende, muitas vezes, de outro time. Né? Então isso tem muito a ver também com a questão de ágil, que a gente tem falado aqui bastante. Né? Porque quando a gente fala de um time Scrum ou de um time ágil, o que a gente está falando? A gente está falando que o que é um time multidisciplinar? É um time que ele tem autossuficiência, ou seja, todas as competências necessárias para ele entregar o produto de ponta a ponta estão naquele time. Quanto menos autossuficiência ele tiver, menos ágil ele vai ser. Tá ok, galera? Então por isso que a gente precisa criar esse equilíbrio das competências, esse equilíbrio coletivo das competências. Ok? Bom, uma das maneiras de a gente garantir isso daqui é apostando no aprendizado emergente. Tá? O que é o aprendizado emergente, galera? O aprendizado emergente é um pouco diferente disso que está acontecendo aqui. Aqui está acontecendo o aprendizado 1 para N. Tem um palestrante maluco aqui que tem um conhecimento, está passando para vocês. Né? O aprendizado emergente brota de vocês. Vai ter o Open Space aqui, alguma coisa assim? Tem? Legal, exatamente. Quando essa dinâmica de Open Space, de workshop, de troca, né, entre vocês, né, é um momento onde a gente começa a praticar o que chama de Learning 3.0. Né? O Alexandre ele tem um trabalho muito forte em compilação desse tipo de material, e eu sugiro vocês buscarem entender o que é esse Learning 3.0, okay, galera? Porque isso tem muito a ver com a própria dinâmica de aprendizado da tua organização. Como que a tua organização aprende, essencialmente. Beleza? Bom, aqui falando sobre Learning ainda. Então é o seguinte, galera. Esses aqui foram os 4 fatores, né, os elementos difusores da performance do time. A grande questão que a gente precisa atuar, e o Team Growing vai nos ajudar. O que é Team Growing? É exatamente a gente começar a atuar nesses pontos aqui da nossa organização, do nosso time. Né? Na contabilização individual dos resultados, no baixo QE grupal, na baixa taxa de aplicabilidade e no desequilíbrio coletivo das competências. Beleza? Bom, deixa eu avançar aqui. E é isso, pessoal, que eu tinha para tentar resumir para vocês aqui nesses 30 minutos. Vocês acham que tem tempo para pergunta, alguma coisa assim?